Fala pessoal, tudo bem? Nós estamos começando aqui mais uma correção dos exercícios da nossa semana 16. Nessa semana nós estamos falando sobre estrutura da população mundial. E quando nós falamos de estrutura da população mundial, é muito importante que nós entendamos a interpretação das pirâmides etárias. Esse gráfico é tão importante e que eu vou explicar para você agora a divisão. Qual que é a divisão da interpretação de uma pirâmide etária? Ela tem aqui embaixo, do 0 até os 19 anos, nós temos a representação na base que a gente chama da população jovem. E além da população jovem, que vai de 0 aos 19 anos, nós podemos interpretar também que numa pirâmide etária, essa parte representa a taxa de natalidade. Quanto mais larga a base da pirâmide, quer dizer que maior vai ser o número de nascimentos naquele país. Então, por exemplo, nessa pirâmide 3 aqui, ocorrem nascimentos em grande escala, se comparado com a pirâmide 2, e a pirâmide 1 também. No entanto, na pirâmide 1 você observa que a base é maior do que na pirâmide 2. E o que isso indica? Indica que no país 1 ali, a pirâmide etária está apresentando para a gente uma taxa de natalidade mais elevada. Depois dos 20 aos 59 anos, aqui no meio da pirâmide, numa região que a gente chama de miolo, ocorre a representação da população economicamente ativa, ou seja, a PEA, a população que está na idade ativa de trabalhar e de procurar emprego. E aí, quanto maior, mais largo, ou seja, for essa parte central da pirâmide, você tem uma população econômica ativa mais presente. Então você consegue observar nessas três pirâmides aqui que a pirâmide de número 2 ela tem um meio mais largo. Isso significa que esse país aí tem uma população de trabalhadores em maior número, por exemplo, que a pirâmide 3 e a pirâmide 2. Tá? E o topo, ou o ápice da pirâmide, que a gente chama aqui essa parte de cima, que vai dos 60 anos em diante, ela representa a população de idosos, ou seja, quanto mais larga, mais idosos nós vamos encontrar ali nessa pirâmide. Então você observa que a população de idosos entre essas três pirâmides ela se concentra com maior intensidade na pirâmide 2 e a que apresenta o menor número de idosos é a pirâmide 3. Além de analisar o número de idosos, o ápice da pirâmide, o topo, ele vai representar também para mim a taxa de mortalidade e a expectativa de vida. Quanto mais fininho for o topo da pirâmide, quer dizer que a expectativa de vida é menor e a taxa de mortalidade é maior, como você pode observar ali na pirâmide 3. Já quando o topo está mais largo, nós temos uma expectativa de vida mais elevada, como nós podemos ver na pirâmide 2, tá? E além da expectativa de vida elevada, obviamente, a taxa de mortalidade é menor. Tranquilo? Então, baseado nisso, nós vamos corrigir agora os exercícios. O exercício 1 fala o seguinte, ó. A partir de levantamentos demográficos, o órgão da ONU que estuda a população elaborou as pirâmides etárias, que representam modelos de estrutura demográfica dos continentes. Observe as pirâmides 1, 2 e 3, referentes aos anos de 2010, apresentadas a seguir. E aí nós já analisamos aqui na hora que eu estava te explicando. Considerando a dinâmica demográfica predominante em cada continente, pode-se afirmar que a pirâmide 1 é representativa da explosão demográfica, observada nas décadas de 60 e 80 na América Latina. Isso está errado porque a explosão demográfica ela vai ocorrer quando nós temos uma base larga, como na pirâmide 3, o que nós não conseguimos ver na pirâmide 2, tá? E além da pirâmide estar com a base larga, ela tem que ter um topo mais largo também, porque a explosão demográfica é a segunda fase da transição demográfica, onde a taxa de natalidade continua elevada, como na primeira fase. No entanto, os avanços na área da saúde promovem uma maior expectativa de vida. Portanto, o topo, teria que ter um pouquinho mais largo que aqui. Então, essa número 1 está errada. A letra A está errada porque a número 1 não representa a explosão demográfica. B. 2. A característica da Ásia, onde o crescimento demográfico é garantido pelos imigrantes. Não. A pirâmide 2 aqui ela é característica de países desenvolvidos como os europeus, Espanha, França, tá? Por quê? Porque nós temos uma redução da taxa de natalidade, como você observa aqui na base estreita, e nós temos um ápice, um topo mais alargado, tá? Então, a B está errada. C. 2 é típica da Europa, que reduziu a natalidade a partir das últimas décadas do século XX.
A 2, gente, ela é realmente uma, uma pirâmide que é típica da Europa. No entanto, o que está errado aqui na característica que fala o seguinte, ó, reduziu a natalidade a partir das últimas décadas do século XX. A natalidade da Europa, ela começou a reduzir um pouco a partir das últimas décadas do século XX. No entanto, ela começa a ser mais intensa na primeira década do século XXI. Então isso aí está errado por conta disso. A nossa resposta vai ser a letra D, que fala que a 3 é característica da África, onde a transição demográfica encontra-se nas fases iniciais ainda, tá? Por quê? Porque nós temos uma base larga e o topo estreito, tá? Isso indica o quê? Que nascem muitas crianças no continente europeu, no entanto a expectativa de vida ainda é muito baixa, e é o que nós vemos aí. Se a gente comparar, por exemplo, a França tem uma expectativa de vida de mais ou menos 82 anos, Serra Leoa 54, tá? Então por isso que a resposta é a letra D. A letra E fala o seguinte, que a 3 é típica da Oceania, onde os grupos humanos apresentam elevada taxa de fecundidade. A Oceania tem uma das menores taxas de fecundidade do mundo e a pirâmide característica dos países da Oceania é principalmente isso aqui de número 2. Então por isso a nossa resposta é a letra D. A 2 fala o seguinte, ó, observe a imagem abaixo, o mundo grisalho. Quando a gente está falando de um mundo grisalho, a gente sabe que nossos cabelos vão ficando mais brancos com o passar do tempo, né? Então nós estamos afirmando que existe um mundo onde os idosos estão predominando. E aí é o seguinte, ó, essa imagem ilustrou a capa de uma revista que trazia como manchete o envelhecimento da população mundial. Sobre esse envelhecimento, é incorreto afirmar, ou seja, está errado. Letra A. Em países asiáticos, como Japão e China, resulta em uma pirâmide etária com uma base larga e um ápice estreito. Essa que vai ser a nossa resposta. Porque quando nós falamos do envelhecimento da população, nós estamos falando de uma pirâmide que é justamente o oposto dessa pirâmide. Em vez da base larga, nós temos uma base mais estreita, mais reduzida. E em vez do ápice, do topo estreito, nós temos o quê? O topo mais largo. Por quê? Porque o envelhecimento está relacionado à diminuição da taxa de natalidade e, consequentemente, do aumento da expectativa de vida da população. Isso é característico de base estreita e topo largo. Então a letra A que está errada. Vamos observar aqui porque as outras estão corretas. A B fala o seguinte, é dinâmico e se estabelece em etapas sucessivas, o que é conhecido como transição demográfica. Correto. É um fenômeno que predomina em escala mundial, sendo mais frequente nos países mais desenvolvidos. Sim, a população idosa ela é maior nos países desenvolvidos, onde a expectativa de vida é maior devido a uma melhor qualidade de vida. C. É um fenômeno que predomina em escala mundial, sendo mais frequente nos países mais desenvolvidos. Isso eu já li, correto. E a letra D fala o seguinte, que o continente que apresenta a maior taxa de idosos em relação à população total é o continente europeu. Tá? O país que tem a maior proporção de idosos em relação ao número total da população é o Japão, que dá cerca de 29%. Depois é a Itália, 27%. Mas de uma maneira geral, o continente mais envelhecido é sim o continente europeu. Tá? Nossa resposta então, letra A, porque era para marcar sobre o que era incorreto. A 3 fala o seguinte, ó. O mapa da distribuição da população mundial mostra a irregularidade de ocupação humana pelo espaço, que de um modo geral está associada a 3 fatores principais, físico ou natural, histórico e econômico. Identifique as áreas assinaladas pelos numerais de 1 a 5, com seus respectivos fatores favoráveis ou não à ocupação. Então vamos lá, ó. Norte do Canadá, que deve sua baixa densidade demográfica ao fator climático de influência polar. Está tudo corretinho. Aonde que é o norte do Canadá? Número 3. Nordeste dos Estados Unidos e região dos Grandes Lagos, que devem sua intensa densidade demográfica, lembrando que densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, à presença da maior concentração industrial norte-americana. Número 4. Nordeste dos Estados Unidos. Leste da China, tem na história muito antiga da sua ocupação um dos motivos para apresentar uma alta densidade demográfica. Cadê o leste da China? O leste da China está aqui no número 1. Bangladesh, cuja localização no delta dos rios Ganges,
Brahmaputra e Meghna deve a esses rios a terras de aluvião muito férteis que atraíam das maiores concentrações populacionais do mundo. Aonde está Bangladesh? Aqui, ó, no número 5 aqui, ó, nessa região aqui da Índia. E a 2, que está aqui, só pode ser o quê? Só pode ser essa parte que fala Planalto do Tibete, na Ásia Central, cuja grande altitude e consequente associação de baixa temperatura e pressão atmosférica dificultam a ocupação humana. Então, a nossa resposta só pode ser o quê? A letra D. A sequência correta é 3, 4, 1, 5, 2. 4, pessoal. A 4 é o seguinte, ó. Considerando que as pirâmides são gráficos que representam a estrutura de uma população distribuída por faixa de idade e sexo, observe as pirâmides 1, 2 e 3 e assinale com V ou F as proposições, conforme sejam respectivamente verdadeiras ou falsas em relação à interpretação das mesmas. Então vamos lá, ó. A primeira aí parte fala o seguinte, ó. A base larga da pirâmide 1 indica uma alta expectativa de vida. Está correto. Quanto mais larga a base da pirâmide, maior... Perdão, está errado. Viajei. A base larga da pirâmide 1 indica uma alta expectativa de vida. Por que isso está errado? Porque a expectativa de vida está relacionada com o topo da pirâmide, não com a base. Então, a base, ao estar larga, isso não tem relação nenhuma com a expectativa de vida, e sim com a taxa de natalidade. Tá? Então, já está errado essa aí. Então, essa aí é falsa. A proposição 2 fala o seguinte. A pirâmide 2 indica que o país apresenta uma elevação da expectativa de vida. Isso aqui está correto. Por que uma elevação da expectativa de vida? Porque você observa que em relação à pirâmide 1, o topo começa a larguear. Se o topo está largueando, é que as pessoas em idade mais avançada estão vivendo mais. Tá? E que a população passa por um processo de envelhecimento. Obviamente, as pessoas vivem mais, elas ficam mais idosas, a população envelhece. Assemelha-se à pirâmide que o Brasil começa a esboçar a partir dos anos de 1990. Isso é verdadeiro. Tá? A terceira proposição fala o seguinte. A pirâmide 3 indica que o país apresenta uma baixa taxa de natalidade. Por quê? Porque a base está estreita. Ó. Alta taxa de natalidade na pirâmide 1, base larga. Baixa taxa de natalidade na pirâmide 2, base estreita. Tá? Continuando aqui, uma baixa taxa de natalidade ao lado de uma baixa expectativa de vida é a pirâmide típica dos países de economia emergente, a exemplo do Brasil e da Índia. Aqui só tem um erro que vai fazer com que essa preposição seja falsa. Por que ela vai ser falsa? Ela vai ser falsa, gente, porque é o seguinte, ó. Quando fala que aqui a expectativa de vida está baixa, a expectativa de vida aqui ela não está baixa, por quê? Porque o topo está ficando largo, então a expectativa de vida está alta, tá? E essa pirâmide aqui, ela não é característica de países como o Brasil e a Índia, não. Ela é característica de países europeus, ok? A nossa pirâmide está mais ou menos aqui nessa número 2. E agora vamos ver a última afirmativa. Então, essa aqui é falsa, a 3. A 4 fala o seguinte. A pirâmide 1 indica que o país necessita fazer altos investimentos em educação e saúde. Por que alto investimento em educação? Porque você vê que a base está larga aqui, isso quer dizer que a taxa de natalidade está elevada. Então, nós temos um número significativo de crianças. Então, eu tenho que investir em educação. E eu tenho que investir em saúde, por quê? Porque o meu topo aqui está estreito. E se o meu topo está estreito, isso quer dizer o quê? Que muitas pessoas não chegam a uma idade avançada por conta da péssima qualidade da saúde, principalmente pública. Tá? Então, essa alternativa sim está correta. Tá? E vamos terminar a alternativa aqui para a gente ver o que fala também. Qualificar mão de obra jovem, porque vai ter muito jovem trabalhando ali, porque a taxa de natalidade está alta. Enquanto que a pirâmide 3 indica que o país enfrenta altos gastos com aposentadoria, assistência social e carência de mão de obra. Carência de mão de obra porque vai faltar pessoas devido à baixa taxa de natalidade para suprirem os postos de trabalho. Né? Você pode observar aí. Além disso, os gastos altos com aposentadoria estão relacionados ao quê? À expectativa de vida elevada que existe ali, ok? Então, nós vamos marcar a letra A.
Agora, número 5. O número 5 nós temos que... Ver se eu consigo diminuir aqui, mas aí vão para 2 folhas, né? Então, não tem jeito. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pera aí. Acho que aqui vai ficar melhor, ó. A número 5, gente, nós temos que analisar esses gráficos aí. Tá? Então, vamos analisar. Olha aqui, ó. Crescimento vegetativo comparado. Aí você tem um gráfico da África subsaariana, da América Latina e da Ásia Meridional. Quando eu falo Ásia Meridional, estou falando do sul da Ásia, porque meridional é sinônimo de sul. Então preste atenção aqui comigo, ó. Pessoal, a África subsaariana, você observa que em 1960, de acordo com a legenda aqui, a taxa de natalidade era 48,1 e de mortalidade 22,6. E depois, no final aqui, em 2010, 36,5 a taxa de natalidade e de mortalidade 13,6. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, que em todas as regiões do planeta, a taxa de mortalidade e de natalidade ela diminuiu ao longo dos anos. Não houve uma estabilização e nem muito menos um acréscimo dessas taxas, elas foram diminuindo. E aí é o seguinte, ó, a análise dos gráficos permite concluir que, letra A, o menor crescimento vegetativo em 2010 nas 3 regiões comparadas é o da Ásia Meridional, apesar de a Índia fazer parte deste espaço geográfico. Como que eu vou saber qual que foi o menor? Eu vou saber qual que foi o menor calculando essa taxa de crescimento vegetativo. Como que a gente calcula essa taxa? A gente pega o número de nascimentos e subtrai pelo número de mortes. Então, você observa aqui, ó, África subsaariana, 36,5 a natalidade, 13,6 a mortalidade. Então, dá mais ou menos o que aí? Dá 13, 23, 33, 23 pontos percentuais. Aqui na América Latina, dá 18,3 menos 6,1, 12,2. E já aqui na Ásia Meridional, dá 22,2 menos 7,6, 14,6. Então, o que acontece? Essa alternativa aqui está errada, porque ela fala que o menor crescimento vegetativo ocorreu em 2010 na Ásia Meridional, e não é. A gente viu aqui que foi no continente americano fazendo essa conta. Então, isso está errado. A B fala o seguinte, a América Latina, em 1960, apresentava o maior crescimento vegetativo entre as áreas comparadas. E isso você pode observar, ó. Vamos ver aqui. Na África subsaariana, estava 48 de natalidade e 22 de morte. 48 menos 22 dá 26 a taxa. Na Ásia Meridional, estava 41 com 20,1. Arredondando, vamos por 20, dá 21. Como é que eu achei esse valor? Peguei o 41 da taxa de natalidade, subtraí do 20 da taxa de mortalidade. Aqui na América Latina, nós tínhamos em 1960, que é o ano da questão ali, 12,3 de natalidade e 41 de mortalidade. Isso dá mais ou menos uns 29. Então, realmente, a América Latina em 1960 apresentava o maior crescimento vegetativo entre as áreas comparadas, sendo que nas décadas seguintes a redução das taxas de natalidade foram maiores que a redução das taxas de mortalidade. Sim, a taxa de natalidade, o gráfico, olha aqui, ó, ele despenca mais do que a taxa de mortalidade. Tá? Isso não só na América Latina, mas em todas as regiões apresentadas aqui, a natalidade ela tende a cair mais do que a mortalidade. Então as outras estão erradas, mas vamos entender por quê, né? C. As 3 áreas comparadas apresentam em todas as décadas um decréscimo da natalidade inferior ao decréscimo da mortalidade, deixando estável a taxa de crescimento vegetativo. Realmente, nas 3 áreas comparadas, o decréscimo da taxa de natalidade não, isso está errado. Peraí, decréscimo? Isso, achei o erro aqui. Isso está errado por quê? Porque a taxa de natalidade ela tem um decréscimo superior à taxa de mortalidade nas 3 e não inferior. Tá certo, por isso que está errado. A letra D fala que a taxa de crescimento populacional vegetativo da África subsaariana em 2010 é mais alta que o crescimento vegetativo da Ásia Meridional e da América Latina juntas. Não, se você fizer uma conta aqui, você observa que realmente houve uma taxa maior aqui de crescimento vegetativo, mas na hora que eu somo aqui a diferença do crescimento vegetativo da América Latina com a Ásia Meridional,
as duas juntas têm um crescimento vegetativo maior do que o da África subsaariana. Então, por isso que eu não posso marcar, tá? E a letra E fala o seguinte, que a região da América Latina, comparada proporcionalmente com as outras regiões, apresentou ao longo das décadas a maior queda nas taxas de mortalidade. Vamos ver aqui, ó. É a menor, é o contrário, ó. Era 12,3 a mortalidade, veio para 6,1, caiu 6 pontos percentuais. Na África, que era de 22, veio para 13,9, caiu 8,4. E a Ásia Meridional foi a maior, que era de 22,1, veio para 7,1, o que dá mais ou menos 13,9 pontos percentuais. Então, isso aí está errada. A nossa resposta, então, vai ser 6A. 5B. Desculpa, nós estamos na 5. 5 é a letra B. Agora, 6, tem um outro gráfico para a gente analisar aqui, tá? E aí esse gráfico mostra pra gente o seguinte, ó, confira com atenção o gráfico abaixo. Taxa de mortalidade, porcentagem 2000. Você tinha a África subsaariana aqui, que morre muita gente, a gente sabe por quê, por conta das condições precárias ali de subdesenvolvimento, e a tendência é que em a maioria dos países pobres apresentem uma taxa de mortalidade maior do que os países desenvolvidos. Só que depois você vê que a região da Europa, a Europa é uma área desenvolvida, ela tem uma taxa de mortalidade maior do que da América do Norte, da Ásia, da África do Norte, da América Latina e do Caribe e do mundo de uma maneira geral. E aí é o seguinte, ó, a miséria e as doenças a ela correlacionadas explicam os elevados índices de mortalidade na porção da África, que se estende desde o deserto do Saara até o extremo sul desse continente. Tanto a África do Norte como a América Latina e Caribe apresentam, no entanto, índices menores de mortalidade do que a Europa. Isso se deve principalmente a quê? Por que então a Europa, sendo uma área desenvolvida, ela apresenta uma taxa de mortalidade superior a áreas menos desenvolvidas do que a própria Europa? E aí a nossa resposta vai ser o seguinte, vai ser a letra A. Por quê? Na Europa, nós temos uma grande proporção de mortos, se comparado às outras regiões do planeta. Na verdade, não é proporção de mortos, é uma taxa de mortalidade, porque lá há grande porcentagem de idosos, caracterizando a estrutura etária da maioria dos países europeus. Então, essas pessoas estão com idade mais avançada e numa porcentagem muito grande em relação à população absoluta daquele país, há uma tendência que a taxa de mortalidade seja elevada. Por isso a letra A. Tá? A letra B fala o seguinte: os países da África do Norte e da América Latina têm melhorado significativamente os seus índices de desenvolvimento humano, superando até mesmo vários países do continente europeu. Isso é erradíssimo, isso aí é uma coisa assim, sem noção. A letra C fala o seguinte: a população de imigrantes latino-americanos e africanos no continente europeu tem contribuído para o desenvolvimento socioeconômico de seus países de origem, com envio de parte de seus recursos financeiros. Vou ler de novo, ó. A população de imigrantes latino-americanos e africanos no continente europeu tem contribuído para o desenvolvimento socioeconômico de seus países de origem, com envio de parte de seus recursos financeiros. Isso está correto, isso é uma afirmação verdadeira. Mas o que isso tem a ver com a questão da taxa de mortalidade? Nada. Então você não pode marcar isso. D. O atual contexto econômico mundial, caracterizado pelo predomínio do neoliberalismo, tem contribuído para a redução das desigualdades socioeconômicas interregionais. Quando eu estou falando de neoliberalismo, eu estou falando de uma intervenção pequena do Estado na economia, tá? Isso é uma tendência mundial desde o início da década de 90, mas isso não vem reduzindo as desigualdades socioeconômicas interregionais ou intercontinentais. Pelo contrário, vem aumentando hoje, tá? E a letra E fala o seguinte: mudanças culturais relacionadas a formas racionais de uso do solo, melhorias alimentares e de higiene têm reduzido os índices de mortalidade das populações da África Setentrional, América Latina e Caribe, tá? Isso, gente, realmente também é uma coisa que vem acontecendo. Mas não é isso que explica a redução da mortalidade que justifica a grande mortalidade na Europa. Porque por mais que a Europa tenha uma mortalidade maior, ela está relacionada, como eu disse para vocês, a
porcentagem de idosos que existe ali, e não a precarização desses serviços que tem melhorado nessas áreas aqui da África Setentrional, América Latina e Caribe. Portanto, a Europa ela tem uma população de idosos maior do que os outros continentes, e isso faz com que a taxa de mortalidade seja alta sim, tá? Então, nossa resposta é a letra A. A questão 7 vai falar o seguinte, ó. Analise as informações constantes nos gráficos abaixo para responder a questão. Você tem 3 pirâmides aqui. Você tem essa pirâmide C, que é de um país subdesenvolvido. Por que nós sabemos isso? Base muito larga, indicando alta taxa de natalidade, e topo estreito, justificando uma baixa expectativa de vida. Você tem um país que está em condições melhores, onde você vê uma taxa de natalidade menor, se comparada com a pirâmide C, e um topo mais largo. E você tem a pirâmide B, que é de um país rico. Por que eu sei que é de um país rico e desenvolvido? Porque nós temos uma baixa taxa de natalidade, uma elevada população economicamente ativa e principalmente um topo largo. E esse topo largo ele vai indicar para a gente aqui que a expectativa de vida está elevada. E aí é o seguinte, ó, considerando as relações entre a estrutura da população, a distribuição da força de trabalho por setores da economia e o investimento anual público em saúde per capita, são corretas associações. Você tem que relacionar o quê? A pirâmide aos gráficos aqui de distribuição dos serviços. E aí você observa que essa cor cinza aqui corresponde à agropecuária. A cor branca corresponde à indústria e a cor preta corresponde a serviços. Gente, a pirâmide de país mais subdesenvolvido que nós temos aqui é a pirâmide C. Em países subdesenvolvidos, nós temos uma indústria muito pequena ainda, se comparada com as regiões desenvolvidas, e principalmente nós temos nesses países que são muito subdesenvolvidos, o predomínio das atividades agrícolas. Então, essa pirâmide C nós vamos correlacionar com o gráfico 3. Por quê? Porque ela representa um país que tem maior investimento no setor agrário. Quanto menos desenvolvido é o país, mais ele depende dos serviços do primeiro setor, da agropecuária. Tá? Já a pirâmide B é uma pirâmide de um país desenvolvido, como nós falamos. Nos países desenvolvidos, a atividade que menos vai contribuir para o desenvolvimento econômico, ou seja, para o desenvolvimento do PIB, vai ser o quê? Vai ser a agropecuária. Então, o gráfico que apresenta a menor contribuição da agropecuária para o desenvolvimento econômico, você pode observar que é 1 aqui. Olha como está pequenininha a contribuição da agropecuária aqui, se comparada com no gráfico 3. Além disso, a indústria que tem uma participação maior do que nos outros países e o setor de serviços, ou seja, comércio e serviço, terceiro setor da economia, é o que mais emprega. Ok? Então, a pirâmide B, ela se relaciona com o gráfico 1. Baseado nisso, nós vamos marcar que a alternativa correta é a letra D, B1 e C3. Ok? Espero que você possa ter aprendido muito com essa correção nossa de hoje. Um abraço e até a próxima.